Continuando. É tão bom a gente saber que a palavra não volta vazia. Então, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. E eu, irmãos, não pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não são porventura carnais e não andais segundo homens? Porque dizendo eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelas quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo tem uma trabalheira, que paciência, né? É assim mesmo que são os servos de Deus, tem que ter paciência. Mas vamos continuar sabendo que a palavra não volta vazia, de jeito nenhum. A palavra não volta vazia. Então aqui está Paulo falando aos coríntios, fazendo de tudo para que eles entendessem que o evangelho não pode ser sem a cruz, que Jesus Cristo veio em carne e habitou entre nós, que Ele é o Deus encarnado. E aqui ele está dizendo que estava falando ao pessoal de Coríntios, a igreja de Coríntios, falando como para criança, assim de uma maneira bem delicada, que ele está falando do leite, como leite, que estava dando leite, e não estava dando carne, porque eles eram bebês espirituais. Ou seja, estava falando assim de uma maneira bem superficial, de uma maneira que fosse bem clara, delicadamente, porque eles não estavam preparados para ouvir como deveriam. Queridos, temos que ter sabedoria, não é? Quantas vezes a gente fala para vocês de uma maneira assim pesada, pensando que está falando para adultos espirituais, mas não, para crianças espirituais, e a gente pensando que são crescidinhos já. Mas Paulo teve essa sabedoria para poder explicar para a igreja de Corinto com todo cuidado, como se fosse dando leite para um bebê, dando um mingauzinho para o bebê. E explicando tudo e deixando que eles ficassem conscientes de que uma vez Cristo, sempre Cristo, uma vez a graça, sempre a graça. E se eles tivessem crescidos, espiritualmente, eles não estariam com dissensão, com inveja, com tendas, tudo que era produto, ou seja, fruto da carne. Então, a igreja de Coríntios estava ainda como carnais. E você vê que quando chega no capítulo 14, nós estamos aí no capítulo 3, Paulo fala para eles procurarem com zelo os dons espirituais. E olhe que eles tiveram bastante fartos em dons espirituais, porém também precisavam de ter ordem nos cultos. E era aquela coisa horrível, todos falavam em língua de uma só vez e não é assim, tem que ter ordem, não é? Todos profetizavam de uma só vez. Paulo estava cuidando da igreja de Coríntios, assim como Deus continua cuidando de nós. Quem sabe Deus está me usando para cuidar também de você.
O importante é que também outros são usados para cuidar de mim. Deus nunca deixa os seus filhos sem serem capacitados. Mais cedo ou mais tarde, nós chegaremos à compreensão de que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não pode ser sem a cruz.